Você está no canal Shaolin Japão. Seja muito bem-vindo. Aqui é a Márcio falando com você mais uma vez. Obrigado pela preferência, obrigado por estar aqui. Lembrando, se não for inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like, o seu dislike, seus comentários e compartilhe, que é o nosso pedidinho, o nosso pedido. Bom, gente, é o seguinte: brasileiros voltam a cometer crimes no Japão. Pois é, não basta ser brasileiro, tem que compartilhar. O ranking japonês de criminalidade, ele sempre teve os chineses em primeiro lugar. Sempre. E os brasileiros, apesar da quantidade de crimes que cometiam na época, eles estavam em sétimo lugar. Acho que chegaram a chegar em terceiro lugar, mas foi pouco tempo. Geralmente são filipinos, chineses, coreanos, e aí lá embaixo vinham os brasileiros. É claro que os tipos de crimes são diferenciados, né, de um para o outro. Os chineses provavelmente mexem muito com droga, mexem muito com prostituição, então são crimes mais de um patamar maior, né, mais pesado, vamos dizer assim. E os brasileiros era mais drogas e roubo de carros, furtos, houve assassinatos também, né? Alguns brasileiros cometeram assassinatos aí. Teve até o caso do que fugiu para o Brasil, mas foi preso em São Paulo. E apesar de não haver acordo de extradição Brasil e Japão, houve um acordo de julgamento, né? Ele foi preso no Brasil pelo crime cometido no Japão e vai cumprir pena no Brasil, né? Foi um caso raro, porque geralmente se a pessoa comete um crime em um país e volta para o dele, o país dele não se mete. Se ele não tem acordo de extradição, geralmente não se mete. O problema é do país onde ele cometeu o crime. Só que nesse caso, acho que foi a primeira vez na história, né, que aconteceu de o Brasil e o Japão fazerem um acordo, prender e julgar o criminoso no próprio Brasil e mantê-lo em cárcere aí no Brasil. Ele matou, acho que foi a família inteira, né? Ou foi a mulher, eu não lembro direito. Mas, depois da chegada dos vietnamitas, já alguns 4, 5 anos atrás, os vietnamitas começaram a subir a escala rápido. E cometendo crimes como assassinatos, roubos de implantações, roubos de porcos, gado, pois é. Coisa que brasileiro não fazia, né? Roubar um porco inteiro, né? Um gado inteiro. Às vezes chegaram a roubar 2, 3 animais em determinados lugares e levavam para casa e estavam ali cortando, preparando já a carne. Ninguém sabe se para vender ou se para consumo próprio. Enfim, os vietnamitas conseguiram subir muito rápido no ranking. Só que ultimamente, no último mês, os brasileiros voltam aí a se destacar na mídia devido a criminalidade cometida por brasileiros. Primeiro, uma mulher tradutora, ninguém sabe o porquê, entra numa loja de uma joalheria e me dizem, né, o escândalo foi que 41 segundos ela levou para cometer os furtos. Ela entrou, já meteu a mão na joia, enfiou no bolso e pá. Dali a pouco foi na outra joia, foi lá, meteu a mão e pá, levou. Já ganhei, é meu. Só que o dono da loja estava de olho nela. A gente acha que brasileiro e japonês é tonto, que não presta atenção, que não tá vendo nada, mas não é bem assim não. Eles estão de olho em tudo que está acontecendo em volta. E por incrível que pareça, eles têm um olho clínico para esse negócio de crime, né? De mambique, que eles falam no Japão, né? Cometer pequenos furtos. Enfim, foi presa, né? O próprio dono da loja pegou aí, quer se fazer de trouxa, né? Quem? Eu? Não! Então vamos sentar aí, vamos dar uma olhadinha nessa bolsa aí. E aí, enfim, né? Pegaram ela com 2 peças de joias e presa. E lembrando que ela é tradutora aí, também junto à comunidade, presta serviço para a comunidade e me cai numa roubada dessa. É claro que eu não quero julgar, né? A gente não sabe se
por doença, a gente não sabe se é por necessidade ou simplesmente planejado, né? Agora, o planejado, ele entra em dois patamares. Existe o planejamento, eu vou roubar porque eu quero roubar, eu sou ladra, né? Então eu vou roubar mesmo e vou me planejar, vou entrar, vou roubar, porque isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu faço de melhor. E existe o planejado de eu quero ser presa, né? A situação tá crítica, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, a coisa tá ficando feia, e é o que muito japonês faz, por incrível que pareça, tá, gente? Ele chega em determinada idade, a aposentadoria não serve pra porra nenhuma, igual qualquer parte do mundo, tá? É raro, o cara, para ter uma aposentadoria, ele tem que sair da escola, já entrar numa fábrica onde ele vai contribuir com a aposentadoria, e aí só sair de lá com 60 anos aposentado. Aí ele pode até receber uma aposentadoria mais ou menos, tá, gente? Os japoneses que eu conheço que fizeram esse tipo de trabalho, eles recebem uma média de 200 mil ienes por mês. O salário médio de um funcionário registrado hoje no Japão é 240 mil por mês. Tá, gente? 240 mil por mês. Então, isso eu tô falando em moeda local, tá, gente? Então, 240 mil, salário normal de uma pessoa que vai entrar numa fábrica, e aí vai ter os seus encargos, vai ter os seus descontos. Então ela vai receber uns 180 e 200 mil mais ou menos por mês, livre, né? E com isso ela tem que sobreviver, pagar suas contas, né, suas prestações e a sua alimentação. E a pessoa que trabalhou, assim como eu falei para vocês, desde que sai da escola até se aposentar na firma, essa pessoa ela vai receber mais ou menos 200 mil por mês. Ela recebe 400 mil de 2 em 2 meses. É claro que isso hoje não, isso foi, o cara já está aposentado há trocentos anos, há 8 anos ele está aposentado. Então, a previdência está mudando, né? Pouco a pouco vocês sabem que a necessidade, a falta de dinheiro e a quantidade de pessoas que ultrapassam a faixa etária, abre aspas, comum, fecha aspas, que eles determinaram aí que seria o ideal para pagar a aposentadoria, né? Que seria, você começa a receber com 60 anos, vive aí até os 70, 75 e morre. Aí não precisamos mais pagar a aposentadoria, né? Só que, infelizmente, o povo japonês está chegando aí perto dos 100 anos, facinho, sem contar que hoje já é a população mais velha do planeta, né? É o país com a população mais idosa do planeta. Não é só a população mais velha de idade. O Japão sofre muito com isso. Poucas crianças nascem, os jovens não querem ter filhos, e com isso a faixa etária do japonês está muito alta. Ou seja, tem mais velhos do que jovens hoje em dia no país. E por isso talvez eles abram aí as portas para o Vietnã, China, fazem aí esses acordos com as pessoas para não perder a característica asiática, né? E na tentativa de que exista uma mescla aí e que os estrangeiros se apaixonem pelas japinhas, comam elas e façam neném nelas. Só que o tiro saiu pela culatra, porque principalmente os vietnamitas e os chineses não gostam das japas. Pois é, por incrível que pareça, eles não gostam das japas. E apesar da televisão mostrar dia e noite, né, atores, modelos, cantores, mestiços, não mestiços entre asiáticos, mas mestiços entre ocidentais e asiáticos, ou seja, japoneses, eles não compram a ideia de querer se misturar assim com tanta frequência, tá? E existem as japonesas que gostam dos estrangeiros, que preferem estrangeiros aos japoneses, porém isso é uma minoria que não chega nem a entrar em números, tá? Não chega nem a alcançar número suficiente para se pôr em uma estatística. Mas o que acontece é que a maioria das japonesas não querem saber de se envolver com os estrangeiros, muito menos ter filho com eles. E as que se envolveram, infelizmente, conheço
uma guria aí que foi colega da minha filha na escola. Ela se envolveu com um boliviano, apanhava, no começo tudo altos loves, né? Aí se envolveu com o cara, engravidou, teve que casar. Aí a casa caiu, porque o cara não trabalhava, levava todo o dinheiro dela e ainda descia porrada na menina. Menina é uma gracinha, mano, vocês precisam ver. E, enfim, hoje ela conheceu um japonês, tá super feliz com ele. E pra vocês verem, né? Se falar que não, que latino é sangue caliente, né? Essa latina é o que faz a mulherada feliz. É tudo balela, né? Tudo balela, porque na verdade não é bem assim que funciona. As japonesas que se envolveram com esses estrangeiros, a maioria, não estou falando todas, mas a maioria se arrependeu amargamente da experiência. E voltando ao assunto, os vietnamitas principalmente, né, eu converso com algum deles perguntando por que você não namora uma japa, porque eles querem ficar no Japão, mas não querem se envolver com as japonesas. É muito engraçado isso, né? Muito engraçado. Então, para você ver, o cara se aposenta e ele vai receber aí esta média salarial, certo? Ele vai receber essa média salarial de 2 em 2 meses, 400 mil, 200 mil por mês é a média que ele recebe. Então, se ele não tiver mais prestação de casa para pagar, não tiver o carro quitado, não tiver mais prestação de faculdade dos filhos, então 200 mil dá até para ele viver mais ou menos. Porém, a maioria não alcança esse teto, ou porque troca muito de serviço, ou porque fez um serviço na firma, que até trabalhou, né, os 35 anos, porém, ele não fez um serviço que fosse bem remunerado. Aí, no caso, gente, ele vai receber muito pouco aposentadoria. E aí eles cometem alguns furtos, alguns crimes, às vezes até mesmo assassinatos de parentes, de família, né? Marido mata mulher, mulher mata marido, pai mata filho, filho mata pai. Tudo na intenção de ser preso mesmo, tá? Na intenção de ser preso para que ele não tenha mais gastos, ele não tenha mais que arcar com as despesas de impostos, pagamento de aluguel, pagamento de prestação de casa, pagamento de prestação de carro. Então ele vai ser preso, ele vai trabalhar igual uma mula lá na cadeia, mas pelo menos ele vai ganhar um pouquinho, vai, né? Se um dia ele sair, ele vai ter um dinheirinho, mas geralmente eles fazem isso para nem sair de lá. Eles querem, na verdade, ficar encarcerados para poder desfrutar da despreocupação, vamos dizer assim, desfrutar da despreocupação de não precisar se preocupar o que é que eu vou fazer amanhã, tá? O que é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro, preciso de dinheiro e não tá dando conta. Então, é melhor ser preso, né? As cadeias aqui no Japão não são igual no Brasil e Estados Unidos, superlotadas, né? Elas geralmente são celas individuais. Quando são celas com vários presos, elas têm, cada um tem o seu espaço, então não vai ter aquela superlotação. E muitos japoneses optam por isso. Por isso eu falo que a gente precisa ver da intenção, né, do planejamento da pessoa na hora de cometer o crime. Se a intenção foi ser presa por necessidade ou fuga de alguma coisa, ou simplesmente foi planejado porque é ladrão. Pronto. O outro brasileiro que destacou aí na mídia foi por roubar carro. Foi pego com a boca na botija, né? Pego com a boca na botija. E este caso chamou atenção porque fazia muito tempo que a gente não ouvia falar de brasileiro roubando carro. E de repente volta aí com tudo, né? Com tudo. Eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Teve até um parente nosso aí que veio com nós do Brasil na mesma época. E ele conheceu umas pessoas, figurinhas erradas aí, chegaram para ele, vamos comigo pegar um carro de um amigo que foi pro Brasil e deixou o carro lá no aeroporto. E é só pegar e trazer. Então a gente vai no meu carro, aí tu volta dirigindo o carro do caboclo. Beleza. Foram lá, pegaram o carro, estão voltando, os homens ganharam. O carro era roubado, tá? E justamente esse parente nosso que estava dentro do carro, dirigindo o carro roubado. E aí o que acontece? Não teve jeito. Cadeia, deportação.
e não interessa se é descendente ou não, não interessa se tem visto permanente ou não, é rua mesmo, os caras não querem conversa não. E infelizmente, né, cai de gaiato, porque amigos que não prestam, que te levam pro mau caminho, tá cheio, o que mais tem, né? Mas daí nesse caso o planejamento é outro, né? O cara pega, usa uma pessoa que tem um bom coração, que faz tudo que os outros pedem, né? Inocência, e terminam abusando disso. Ou seja, as pessoas realmente que fazem isso não têm o menor pudor, né? Porque eles não estão nem aí se vai prejudicar, porque você nunca prejudica uma pessoa, né? Você prejudica a família inteira dessa pessoa, né? Mas eles não estão nem aí, né? Quem é criminoso e ponto final. E outros, né, são furtos aí que estão acontecendo, que os brasileiros estão cometendo. Não sabemos ainda se por necessidade ou simplesmente por malandragem mesmo. Eu não quero julgar ninguém, porque cada caso é um caso. Todo mundo conhece o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque além de virar notícia novamente aos brasileiros, essas notícias terminam espirrando em todos nós que somos latinos-americanos. Não estou nem falando brasileiro, tá? Estou falando latino-americano. Porque na época que os peruanos ocupavam um ranking acima dos brasileiros, nós brasileiros sofríamos muito com isso. Porque pro japonês, todo latino é brasileiro. Então eles não falam peruano, boliviano, argentino, todo latino-americano é brasileiro. E aí fica ruim pra gente, né? Fica ruim. Eu mesmo já comecei... deixa eu contar uma historinha aqui. Acho que eu já contei essa história, mas deixa eu contar de novo. Certa vez, apitando um jogo, Campeonato Nacional de futsal, tá, gente? E foi feito numa quadra, num ginásio, né? Que na verdade é uma piscina olímpica, onde foi realizada as Olimpíadas aqui no Japão, em Yokohama. E eles fizeram 4 quadras ali. 4 quadras, elas são divididas com redes, então não tem problema de uma quadra atrapalhar a outra. 4 quadras, então precisou de juiz de todo lugar, né? Porque são 4 árbitros por quadra. E me vem uma senhora toda empolgadinha lá de Guma. Guma tem brasileiro que dá pra bater com pau. Tem muito brasileiro, é o lugar que mais tem brasileiro no Japão. E ela toda empolgadinha, meu primeiro jogo nacional, não sei o que, pá. E vem, diz que pegou o ônibus, não conhecia nada por aqui, né? As cidades aqui são muito maiores do que lá em Guma, né? São bem diferentes a construção das cidades, né? A forma das cidades, apesar de serem parecidas, são bem diferentes porque são maiores. E pegou o ônibus e pai, chegou lá e se trocou e pai, vamos apitar jogo, e apita o dia inteirinho. Na hora de vir embora, essa mulher me dá conta que tá sem a carteira. Mano do céu, sem carteira. Adivinha o que ela fez? Ela veio tipo aquele policial malandro que chega perto de você, vem puxando aquele papinho manso pra não deixar você sair do lugar, né? E eu já tinha tomado banho, esperando pra ir embora. A mulher já tava no carro esperando. E aí, adivinha? Falei, se eu sair daqui agora, eu vou ser suspeito. Aí ligaram pra polícia, pá, a polícia chegou e pai. E vinha em cima de quem? Que era o único estrangeiro lá, hein, mano? O único estrangeirão lá com cara de ocidental era eu. E aí, adivinha o que acontece? Os mangos chegam direto em cima de mim. Eu virei pro policial e falei assim: liga pra agência de ônibus, porque essa mulher perdeu a carteira dentro do ônibus. Ela tá tão empolgada em captar essa merda desse jogo aqui, que foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dela, que ela nem se deu conta de que deixou cair a carteira dentro do ônibus. Liga lá, pode ligar. Aí o policial pegou, me olhou assim meio, pô, você tá me tirando, né? Mas mesmo contra a vontade ligou. E adivinha? Carteira lá. Acharam a carteira da mulher, graças a Deus. Aí adivinha o que aconteceu? Aí ela veio pra mim e falou assim: pô, me desculpa, você sabe como é que é, não sei o que. Eu falei, não quero papo com você não, filho. Se liga. Essa atenção vacilona. E peguei minhas mochilinhas e fui-me embora. No Japão, quando eu comecei a apitar mesmo, que eu comecei a entrar no auge da arbitragem,
eu fui convidado para apitar uma liga televisionada, chamava-se Superliga, né? Era televisionada, só os melhores jogadores do país, né? Aí, e eu chego um dia no ginásio, minha primeira vez que eu fui apitar lá. Ô, segurança me pegaram na hora. Sendo que é clássico no Japão, o japonês olhar para um estrangeiro na rua e achar que é jogador de futebol. E eu entro num estádio, numa arena de futebol, e os seguranças me pegam achando que eu sou ladrão. Olha só. Mas isso tudo graças a esses respingos de crimes cometidos por brasileiros, né? E aí termina que o brasileirão aqui, ó, se NC ainda, né? Aparece menos, né? Aparece menos. Mas a minha cara, infelizmente, com esses traços nipônicos todos que eu tenho, né? Então causa muito problema pra mim, porque várias vezes eu já passei por esse tipo de situação onde eu fui confundido, né, com um ladrão aí, ó, e os caras chegam, enquadram mesmo e não tá nem aí, não tá nem aí se você realmente é ladrão ou não. Enfim, é assim, esses crimes quando começam a acontecer, geralmente começa a queimar o nosso filme e isso levanta suspeita mesmo, tá, gente? E aí, infelizmente, você falar que é brasileiro, aí não vai interessar se é Nisei ou não é Nisei, se tem cara de japonês ou não, eles vão te enquadrar do mesmo jeito. Qualquer coisinha que acontecer na firma onde você trabalha, você vai ser o primeiro suspeito. Qualquer coisinha que acontece na vizinhança onde você mora, você vai ser o primeiro suspeito, simplesmente por ser brasileiro. Então, essas notícias de brasileiros aparecendo na mídia aí agora, cometendo crimes de novo, para nós, nessa época, é terrível, tá? Espero que as consequências terminem por aí, que não aconteça nada mais desagradável do que isso, e vamos manter aí a calma, tá, gente? Então, fiquem com a notícia. Lembrando que a maioria dessas notícias, as fontes foram a mídia nipo-brasileira que existe no país, tá? Além da mídia japonesa que a gente acompanha todos os dias. Falou, gente? Então fique com Deus até o próximo vídeo. Obrigado pela preferência, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, compartilhe. Fui, tchau!